Graça e paz. Meus queridos, nós estamos avançando no livro de Marcos, embora há um bom tempo, quase 3 meses, nós estejamos estudando o livro de Marcos, ainda estamos no primeiro capítulo, estamos partindo para o final do primeiro capítulo. E a gente pode ver que nesse primeiro capítulo, o evangelista Marcos, ele demonstrou o caminho que Jesus deveria, ou melhor, o caminho que Jesus seguiu e por que ele seguiu. E dessa forma nós estamos tendo a base do que é o Evangelho, por que nós devemos crer e por que nós devemos buscar conhecer cada vez mais o Evangelho. Nas 2 últimas semanas que eu trouxe a palavra de Deus, nós vimos 2 ênfases que Jesus deu em seu ministério e hoje nós veremos a terceira. A primeira ênfase que Jesus deu em seu ministério foi qual? Vocês lembram? Ele se importava com as pessoas. Nós vimos que as pessoas são extremamente importantes para Jesus e elas devem ser importantes para nós. Nós devemos amar as pessoas, devemos cuidar delas da forma como nós cuidamos até mesmo dos nossos próprios familiares. Deus ama e se preocupa com as pessoas, por isso que você está aqui hoje, porque Deus se preocupa com você. A segunda ênfase que nós vimos do ministério de Jesus foi qual? Foi a oração, a vida devocional. Jesus ele deu importância por desenvolver o seu relacionamento pessoal com o Pai. Ele sabia que era importante ele retirar-se da multidão, do barulho, de tudo aquilo que poderia atrapalhar para investir tempo em oração. E como ele era um pregador, também em ler e estudar a palavra de Deus. Mas a gente tem que entender que Jesus fazia isso, ele dava importância para a oração e dava importância para as pessoas. E nós devemos dar extrema importância para as pessoas e para a oração. E hoje nós vamos ver a terceira área que Jesus dava importância no seu ministério e foi aonde ele investiu a maior parte do seu tempo ministerial. Nós vamos ler hoje, só recapitulando, nós estamos vendo o texto de Marcos 32 a 39, e estamos falando sobre as ênfases ministeriais que Jesus demonstrou serem importantes para a igreja e seus discípulos. Cuidado com as pessoas e intimidade com o Pai através da oração. E hoje nós daremos mais um passo, nós vamos falar sobre a pregação da palavra de Deus. Mas vamos nos pôr de pé para que a gente possa ler esse texto de 35, Marcos capítulo 1, verso 35 até 39. E a gente vai ver qual é a posição que a palavra de Deus deve ocupar na vida da igreja, qual é a posição que a pregação deve ocupar também na vida de todo cristão. Marcos capítulo 1, versos 35 até o 39. Diz assim o texto: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoa-nos agora. Abra o nosso entendimento, corrige o nosso foco, corrige qualquer expectativa errada que possamos ter a respeito da pregação da Tua palavra. E dessa forma, coloque um amor incondicional em nossos corações para com a pregação da Tua palavra. E abençoa-nos essa noite, nos edificando. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu creio que nós podemos aprender
duas grandes lições desse texto a respeito do papel da palavra de Deus na igreja. E quando a gente começa a olhar para esse texto, a primeira coisa que surge na nossa mente é isso. Há expectativas erradas sobre os pregadores. Infelizmente, nós esperamos, às vezes, coisas que Deus não espera a respeito dos mensageiros que Ele coloca em nossas vidas. Quando a gente está olhando para o texto, a gente falava nas semanas passadas que Marcos ele está demonstrando um dia de 24 horas de ministério do Senhor Jesus. Lembra que ele começou lá na sinagoga, pela manhã, num sábado, pregando, ensinando, e lá, enquanto ele ensinava, o endemoniado apareceu e ele expulsou aquele demônio e pediu para que ele não se manifestasse, porque ele sabia quem ele era. Logo depois que ele ensinou pela manhã na sinagoga, ele se retirou e ele foi, então, com os seus discípulos para a casa de Pedro. E chegando na casa de Pedro, o que aconteceu? A sogra dele estava adoentada, estava de febre, estava acamada, e ele a curou. E a gente viu que imediatamente após ser curada, o que ela passou a fazer? A servi-los. A sogra de Pedro foi curada pelo Senhor Jesus e passou a servir o Senhor. Depois a gente vê que logo mais à noite, o que aconteceu? Era o dia de descanso, era o sábado. Jesus já tinha trabalhado de manhã, ele estava totalmente ocupado com as pessoas, mas o texto diz um pouquinho anterior a esse que nós lemos, que toda a cidade foi até a casa de Pedro, porque Jesus estava lá. E lá ele diz que deu atenção a todos. E a gente vê, era o dia de descanso, Jesus já tinha trabalhado o dia inteiro, Jesus estava trabalhando até de noite. E as pessoas indo para que ele pudesse curar todas as pessoas que estavam procurando ele. E depois, o texto diz que de madrugada ele se levantou para fazer o quê? Para procurar um lugar deserto para orar. E a gente falava que a gente reclama, não tenho tempo para orar, minha vida é tão corrida. Jesus também não tinha tempo, por isso que ele tinha que levantar de madrugada para orar, porque a vida dele era muitíssimo corrida. Até mesmo no dia de descanso, as pessoas lotavam a casa onde ele estava porque queriam falar com ele. Então, a gente percebeu, o texto que eu acabei de ler, que as pessoas procuravam Jesus. E ele saiu de madrugada porque ele procurou um lugar para orar. E é interessante que a gente começa a notar aqui no texto que o verso 36 diz assim, Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Simão e os outros discípulos, Simão Pedro e os outros discípulos foram procurar Jesus, por quê? Porque a multidão estava atrás de Jesus. E quando a gente olha para esse texto, diz assim, e ao encontrá-lo, Pedrão chegou, era sempre Pedrão, como o irmão Anderson pregou a semana passada, e ao encontrar, eles disseram, Senhor, todos estão te procurando. Como se os discípulos estivessem repreendendo o Senhor Jesus. Não tem cabimento, Senhor. A multidão está lá, aflita atrás do Senhor, estão querendo falar com o Senhor, estão querendo ser curadas, estão querendo receber as bênçãos. E o Senhor está aqui num lugar deserto, solitário, sozinho, desperdiçando tempo, enquanto as pessoas estão lá te esperando. E eu creio que o que as pessoas mais desejam hoje, que os pregadores mais desejam hoje, é ter uma multidão atrás deles. É ter pessoas que vão à casa dele em busca deles, é ter pessoas que enchem as igrejas, que enchem todos os lugares. Por quê? Porque é muito bom ter popularidade, é bom ter reconhecimento, é bom ser procurado. E eu creio que Pedro e os discípulos começaram a pensar a mesma coisa. Senhor, o Senhor não está vendo, está todo mundo atrás do Senhor. Como que o Senhor está aqui no lugar sozinho, enquanto tem uma multidão te procurando? E Jesus dá muita atenção para ele, Porque Jesus diz assim no verso 38, vamos para outro lugar. Ele não fez assim, a multidão está atrás de mim, que bom, aonde? Vamos lá. Não, ele disse, vamos para outros lugares, vamos para outras vizinhanças. Sabe por quê? Porque
aquela multidão estava com uma motivação errada. Aquela multidão não estava lá para ouvir a pregação do Senhor Jesus. Aquela multidão não estava lá porque queria conhecer mais ao Pai. Aquela multidão não estava lá porque queria conhecer os mandamentos do Senhor. Não estava lá porque queria ter mais santidade. Não estava lá porque queriam ser transformadas. Não estavam lá porque queriam se arrepender dos seus pecados e abandonar a velha vida para ter uma nova vida com Jesus. Elas estavam lá como sempre foi e como é até hoje, porque elas viram os milagres que Jesus operou. E lembra em João capítulo 6, quando Jesus está ali, ele fez a multiplicação dos pães, todo mundo comeu, se fartou, encheu a pança, né? E depois Jesus ele atravessa o mar, quando ele chega do outro lado, quem está lá? A multidão está lá, ela chegou primeiro que Jesus, do outro lado do mar. E Jesus diz assim: vocês estão aqui não por causa da palavra, mas por causa de quê? Porque vocês comeram e se fartaram. Então, é muito possível que haja uma multidão atrás de Jesus, mas não atrás dele propriamente, reconhecendo o senhorio dele, reconhecendo a bondade dele, reconhecendo o amor dele, reconhecendo a divindade dele. É muito possível que muitas pessoas estejam indo atrás de Jesus única e exclusivamente por causa das coisas extraordinárias que ele pode fazer. E que, na verdade, não estão nem um pouquinho interessadas na pessoa do Senhor Jesus, mas apenas naquilo que ele pode dar. Estão interessadas na mão dele estendida para abençoar, mas nem sempre elas estão preocupadas em obedecer os mandamentos que o Senhor tem para elas. E aqui a gente tem visto que Jesus ele corrige de maneira drástica, né, de maneira bem firme, a expectativa errada desses pregadores. E quando a gente pensa, qual é o papel do pregador? Lógico que vocês vão falar, pregar a palavra de Deus. Muito bem, o papel do pregador é pregar a palavra de Deus. Mas hoje, o que nós esperamos de um pregador? O que a multidão espera hoje de um pregador? O que as pessoas pensam que os pregadores devem fazer? E quando a gente começa a olhar para as expectativas, olha quanta coisa a gente pensa que os pregadores têm que fazer. Entre tantos papéis, destacamos alguns que estão sendo exaltados. O que a gente está vendo, a multidão correndo atrás dos pregadores, principalmente dos televisíveis, dos radialistas, a gente está vendo que, primeiro, eles pensam que o pregador tem que ser o curandeiro. Então, você vem aqui na igreja, que eu vou colocar a mão sobre você, eu vou jogar meu paletó sobre você, eu vou passar um olhinho em você, e você vai sair daqui bem suado. Primeiro, as pessoas acreditam que o pastor tem que curar. E a gente vê aqui o texto claramente, Jesus dizendo assim, vamos para outro lugar, porque ele curava assim. A gente viu semana passada, a gente vai ver a semana que vem ele curando. Mas o papel primordial de Jesus não era a cura. Ele não queria ninguém atrás dele, única e exclusivamente, por causa de uma bênção temporal, uma bênção que passaria. A gente viu que Jesus curou Lázaro. Melhor, ele ressuscitou Lázaro. Mas onde está Lázaro? Está morto. O corpo dele morreu novamente. E ele queria enfatizar muito bem isso. Gente, é bom ser abençoado por Deus, é bom desfrutar de uma cura, é bom desfrutar de uma prosperidade que Deus pode dar, é bom. Mas tudo isso vai ficar aqui. E Jesus queria que eles se preocupassem com aquela bênção que eles levariam para a vida eterna, que era a salvação através da palavra de Deus. A salvação através da fé em Jesus. E essa fé só pode vir mediante ouvir a palavra de Deus. E Jesus queria corrigir o foco dessas pessoas. Não queria que elas ficassem atrás dele única e exclusivamente porque comeram o pão que ele multiplicou, porque viram ele
ressuscitando Lázaro, porque tomaram a água que foi transformada em vinho, porque viram um aleijado levantando, porque viram o poder dele sobre as trevas. Então você vê que, às vezes, uma coisa boa pode impedir que eu e você tenhamos o melhor, o ótimo, o excelente. Às vezes eu e você podemos ir atrás de Jesus única e exclusivamente por causa de uma bênção, e aí nós desprezamos a maior bênção, que é o próprio Senhor Jesus, como Salvador das nossas almas. E a gente tem visto aqui Jesus evitando essa popularidade e evitando esse contato com uma multidão que não estava interessado nele, mas sim, única e exclusivamente, naquilo que ele podia fazer. E eu e você podemos ser da mesma forma. Buscamos Jesus quando temos uma necessidade, mas o esquecemos quando a nossa vida está aparentemente em ordem. Nós queremos Ele porque temos algo a pedir, mas quando recebemos o que pedimos, nós não precisamos mais dele. Por quê? Porque, infelizmente, às vezes a gente só busca uma bênção material, uma bênção terrena, que vai ficar aqui, enquanto Ele tem muito mais para nós. Lembra que eu dizia de uma frase que eu li no Facebook, que a teologia da prosperidade, ela é ruim, não porque promete muito, mas porque promete pouco demais. Promete coisas que vão ficar aqui. Promete riquezas, promete carro, promete casa na praia, mas que quando você partir ficará tudo aqui. Enquanto Jesus tem uma vida eterna para ser desfrutada lá no céu, na presença dele, com tudo de bom e de melhor que o universo nem pode imaginar que Deus tem para nós. Se você somar todas as bem-aventuranças que um ser humano possa desfrutar aqui na terra, aquilo que Deus tem preparado para nós no céu é infinitamente melhor. E às vezes, por causa das coisas que nós queremos aqui, nós esquecemos de que nós estamos a caminho da real felicidade, que é estar com Deus. E Jesus não queria que esse povo continuasse com essas falsas expectativas. Aqui, conselheiro sentimental. O pastor tem que orar por mim porque eu preciso arranjar um marido. O pastor tem que orar por mim porque eu preciso arranjar uma esposa. Então, pastor, faz algo aí, faz um culto aí para juntar todos os solteiros para a gente conseguir se casar. Né, Betinho? Mas aí as pessoas acreditam. Não, tem uma turminha aí, tem uma seleçãozinha que vai ser difícil, nem com reza brava, né? Mas tudo bem. Mas, gente, o pastor, ele pode dar conselhos, sim, bíblicos, mas ele não pode resolver um problema que é só Deus que pode tratar. Ele pode te aconselhar, ele pode te orientar, sim, mas não é o papel dele resolver o seu problema sentimental. Pensam que ele tem que ser um psicólogo também. Então, você está com os problemas existenciais, mas a grande dificuldade é assim: qual é a ferramenta que o pastor tem para aconselhar você? É a palavra de Deus. Só que aí você acha, não, pastor, eu preciso de uns conselhos mais assim atualizados. A palavra de Deus é muito antiga. Eu preciso o senhor bem que poderia estudar uma psicologia, algo assim, para poder trazer coisas atuais para nós. E é isso, às vezes, que estão pensando dos pastores. Lembra aquele pastor que um dia a gente teve a oportunidade de falar com ele, lá de Portugal, que a gente colocou aqui no telão, pastor Pedro Barbosa? Lembra que estudou com a gente lá no Palavra da Vida? E ele estava saindo da igreja, que ele estava, única e exclusivamente porque as pessoas disseram assim para ele: pastor, você não tem opinião própria, você só fala da Bíblia. A gente quer alguém que saiba, assim, sabe, mais contextualizado com a nossa turma. Tudo que a gente pergunta, você fala, a Bíblia diz assim. Você não tem opinião própria? Entenderam o que estão querendo dos pregadores? Prognosticador. Qual será o futuro do meu filho?
Qual será o futuro do meu casamento? Então o pastor tem que agora começar a adivinhar as coisas. E muitas dessas coisas Deus condena na própria palavra. Exorcista, a gente viu sim que Jesus expulsou o demônio, e eu creio que os pregadores também, pelo poder de Deus, têm poder para expulsar o demônio. Mas não é só o pregador, não. Todos nós, em nome de Jesus, podemos expulsar demônios, porque o poder não está no pastor, o poder está em quem? No nome de Jesus. E nós falamos naquela primeira mensagem que vocês também, quando se depararem com algum endemoniado, vocês não precisam ligar para mim, vocês podem até ligar para mim, mas vocês podem, em nome de Jesus, expulsar o demônio, porque o poder está em Deus e não em nós, está em Deus. Outra coisa que a gente vê, profeta do povo. Então eu vejo que a Bibi vai ter que casar com o fulano, porque Deus está me falando que você está separada para o fulano. E é isso que tem acontecido, gente. Profetas que estão dando profetadas e que depois de 5, 6 meses os dois não conseguem mais viver juntos, porque não tinha nada a ver um com o outro. Mas por causa de uma profetada, as pessoas acabaram se unindo e acabaram estragando a própria vida. Anunciador de autoajuda. Creia que você pode, você é capaz. Tem uma força interior dentro de você, porque não pode ser fora, né? Mas tem uma força dentro de você que vai te levar a fazer tudo o que você pensa. Pense positivo, faça. E aí a pessoa acaba desenvolvendo um mantra e ela pensa que ela pode tudo. Ela nem precisa mais de Deus. Por quê? Porque ela tem uma força dentro dela que é capaz de auxiliá-la. E a gente tem visto que as coisas têm partido para ele é um palestrante motivacional. Então, o pastor não pode abrir a palavra de Deus, mas ele tem que vir aqui e trazer uma mensagem legal, algo que massageie o ego, para que a gente saia daqui contente. Eu lembro que eu disse de uma igreja que a gente fez estágio, que um senhor chegou para mim e falou assim, a igreja está cheia, tem visitantes, você não pode falar de pecado. Você tem que falar algo que as pessoas saiam contentes. E eu disse, tudo bem, indo para o inferno, mas contentes, né? E é isso que importa. Por quê? Porque não podia confrontar o erro, não podia falar da palavra de Deus. Tinha que falar coisas para as pessoas se sentirem bem. Esse não é o papel do pregador da palavra de Deus. Também responsável pelo entretenimento dos ouvintes, um filósofo, animador de palco, operador de sinais e maravilhas, e tantas outras coisas que as pessoas pensam que o pregador tem que fazer, mas coisas que realmente Deus não tinha em mente quando separou e chamou os seus servos. A gente pensa que o pastor tem que fazer aquilo que a gente pensa que tem que ser feito. E há expectativas erradas sobre o que eles devem fazer, sobre como devem fazer e, principalmente, sobre quem devem agradar. A quem o pregador deve agradar? Quem? A Deus. Não tem que agradar povo, não tem que agradar a diretoria, não tem que agradar os diáconos, não tem que agradar os dizimistas. Ele tem que agradar única e exclusivamente a Deus. Ele foi chamado para ser fiel a Deus, ele não foi chamado para agradar homens. E quando a gente vê Jesus ensinando, a gente vê isso claramente, porque se ele quisesse agradar homens, quando Pedro falou, gente, Senhor, está todo mundo te procurando, vamos lá, o povo está atrás de você, todo mundo. Ele poderia falar, já que está todo mundo, vamos lá, né? Não, mas ele, pelo contrário, ele falou, vamos para outros lugares. Vamos para outros lugares. E a gente olhando para esse texto, a gente pode ver que, ao invés de atendidas, as expectativas erradas devem ser o quê? Corrigidas. E foi o que Jesus fez. No verso 38, ele falou assim, Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. E aí ele conclui, foi para isso que eu vim. Para que Jesus veio? Segundo o texto. Para pregar, para ensinar. Ele veio para que o povo pudesse conhecer a Deus, a vontade de Deus, os preceitos de Deus. Para isso que ele veio. Ele veio para revelar o Pai.
Embora durante o seu ministério, sim, ele operava milagres. Durante o seu ministério, ele fazia coisas extraordinárias, mas tudo tinha um propósito. O milagre não era um fim em si mesmo. As curas não eram fim em si mesmas. Por quê? Porque todas as pessoas que Jesus curou naquela época, mais cedo ou mais tarde, também morreram. E todas elas estão debaixo da terra. Embora, creio que aquelas que, além da cura física, encontraram com o Senhor Jesus espiritualmente também, hoje estão com Ele no céu. Lembra dos 10 leprosos? Então, Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Somente um. Esse, além de receber a cura física, recebeu também a cura espiritual. Os outros 9 ficaram maravilhados por estarem sãos, que desprezaram quem havia curado eles. Eles poderiam ter recebido a cura física e a cura espiritual. Lembra, nós vamos ver daqui a um tempo a história daquele paralítico que Jesus curou. Lembra quando os amigos chegaram ali na porta, tinha tanta gente que não dava para se chegar até Jesus. O que os amigos fizeram? Abriram o telhado e desceram aquele paralítico na frente dele, através das cordas. Jesus olha para aquele paralítico e o que todo mundo esperava? Que Jesus fizesse o quê? Curasse ele. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse para ele? Filho, os seus pecados estão perdoados. Talvez as pessoas acreditassem que Jesus deveria curá-la. Qual era a maior necessidade daquele paralítico? Não, perdão dos pecados. Por quê? Ele ia andar, mas depois ele ia morrer. Mas se ele fosse perdoado, mesmo que ele não andasse aqui nessa terra, ele teria um corpo glorificado na glória, livre de todas as enfermidades que nós passamos aqui. Então, enquanto a gente não entender que a nossa maior necessidade é perdão dos nossos pecados, é ter o nosso relacionamento correto com Deus, nós vamos correr atrás de tudo quanto é paliativos, mas não vamos correr atrás da nossa maior necessidade, que é a vida eterna. A maior e a primeira necessidade do ser humano é a condição de sua alma, se ela está salva ou não. Depois que você resolveu a salvação da sua alma, as outras coisas, elas vão entrando no lugar. Mas se você correr atrás de tudo, e Jesus fala, doido, louco, essa noite pedirão a tua alma, e tudo que você tem, para quem ficará? Ele estava mostrando que é doido quem corre atrás de ganhar o mundo, é rico, né, segundo os homens, mas é pobre para com Deus. A maior necessidade do ser humano é resolver o problema da sua eternidade. E Jesus, quando ele está pregando, ele usou sempre coisas para provar que ele era realmente quem ele dizia ser. Então, os milagres eram para comprovar a divindade dele, a bondade dele, o amor dele, o cuidado dele. E não era um fim em si mesmo. E a gente tem que entender a principal função do pregador da palavra de Deus, por incrível que pareça, é pregar a palavra de Deus. E os milagres e curas que Jesus operou foram sempre com o propósito de autenticar a sua pregação e o seu ministério. E quando a gente vê ali no Evangelho de João, 3 vezes ele fala, eu sou alguma coisa. Mas para provar que ele era aquela coisa que ele estava dizendo que era, ele operou 3 milagres. E esses 3 milagres que deixaram claros, evidente que ele era realmente quem ele dizia ser. Então, João 6,35, ele fez a multiplicação dos pães. E ali no capítulo 6 de João. E lá ele falou em João 6,35, eu sou o quê? O pão da vida. Ele alimentou toda aquela multidão com alguns pãezinhos e alguns peixinhos, e sobraram 12 cestos.
e ele disse: eu sou o pão da vida. Eu posso dar vida e vida eterna a todos vocês. Então, a multiplicação dos pães teve um propósito. Em João 8,12, ele curou um cego de nascença. Melhor, ele disse o quê? Eu sou a luz do mundo. E para provar que ele era a luz do mundo, no capítulo 9, ele curou um cego de nascença. Vocês sabem assim que nós que enxergamos, nós podemos ter um problema na nossa córnea, nós podemos ficar cego, e é possível fazer um transplante de córnea e voltar a enxergar. Mas os médicos nunca conseguiram fazer uma pessoa cega de nascença enxergar. Então, o que Jesus fez não tem igual. Ele curou um homem cego de nascença. Ele não pegou a córnea de uma pessoa e colocou naquele cego. Não, ele simplesmente, sendo o criador daquela pessoa, ele restaurou o original de fábrica perfeito. Ele deu àquele cego uma visão perfeita, sendo cego desde criança, desde nascença. Então, Jesus falou que era a luz do mundo e, para provar, ele curou um cego de nascença. E João 11, 25 e 26, ele ressuscitou Lázaro. Para quê? Provar ser e ter a vida eterna em si mesmo. Então, quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos perceber que tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Então, ele não saiu curando apenas por curar. Porque se fosse apenas por curar, quando Pedro foi atrás dele e disse, está todo mundo te procurando? Ele ia lá para curar todo mundo, mas ele evitou. E ele disse que não. Vamos para os outros povoados para que eu também pregue lá, pois foi para isso que eu vim. Jesus veio para pregar. E o verso 39 prova essa tese porque diz assim, então ele percorreu toda a Galileia, fazendo o quê? Pregando nas sinagogas e também expulsando demônios, mas não diz que ele estava curando. Então, ele mostrou, gente, tem algo mais importante do que cura, mais importante do que bênção, mais importante do que a prosperidade. É conhecer a Deus. E Jesus veio para manifestar a Deus e, através da pregação, ele fez Deus conhecido. Jesus operou milagres, expulsou demônios, fazendo grandes sinais e maravilhas, conforme as situações se lhe apresentavam, enquanto fazia sua agenda celestial. Entenda, ele era dirigido pelo trono do universo, que era o céu. E nada mudava a agenda dele. Mas enquanto ele estava indo, aparecia um para curar, ele curava. Mas ele não ficava indo atrás das pessoas apenas para curar. Embora a gente viu que ele foi à casa de Jairo, ele foi algumas vezes e curou. Mas essa não era a agenda dele. Ele sempre fazia algo com um propósito pré-determinado pelo céu. Mas notemos que Jesus não veio para operar milagres e fazer maravilhas. Para entreter curiosos. Jesus não foi atrás de popularidades, nem mesmo de prestígio entre os que ele curava, mas evitou a popularidade porque isso levaria muitos com motivações distorcidas a segui-lo. Jesus não queria uma multidão seguindo ele por causa dos sinais. Jesus queria que a multidão o seguisse porque ele era o pão da vida, porque ele era a vida eterna, porque ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não apenas por ser um operador de milagres. E a terceira coisa que eu gostaria de fazer era pensar um pouquinho sobre o que é a pregação bíblica e qual o seu papel na igreja. É interessante que a palavrinha que Jesus usou aqui porque eu preciso ir pregar em outras
aldeias, essa palavra pregar, ela é usada 19 vezes no Novo Testamento, mas ela é usada com um propósito específico, para que não se tenha dúvida sobre qual é o papel do pregador. A palavra que ele utilizou foi a seguinte, ela é queriço, que significa, refere-se à palavra de um rei, que quando tinha uma mensagem para os seus súditos, ele a entregava para um arauto, um pregador, um mensageiro, que deveria transmiti-la às pessoas sem mudá-la ou corrigi-la. Simplesmente transmitiam a mensagem que lhe havia sido entregue. Os ouvintes sabiam que estavam recebendo uma mensagem oficial vinda diretamente do rei. Vocês entenderam a palavra que ele usou? Na época que foi escrito, um pregador era um arauto. Esse arauto, imagine que o rei de Israel tinha uma mensagem para passar para a nação de Israel. Ele não ia lá falar para todos os seus súditos. O que ele fazia? Ele mandava mensageiros. Então ele falava, você vai falar isso, 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 isso. Esse mensageiro, ele recebia a mensagem. Ele poderia achar um absurdo. Mas ele não podia, mudar a mensagem. Ele também não podia falar, nossa, mas a mensagem é muito dura, vou torná-la um pouquinho mais doce para o povo engolir ela um pouquinho melhor. Não. Ele tinha que transmitir na íntegra, palavra por palavra, assim como o rei lhe ordenou. E essa foi a palavra que Jesus usou para dizer que ele veio para pregar. Na verdade, quando ele diz que veio para pregar, ele está dizendo, eu não vim transmitir uma palavra minha, mas eu vim transmitir uma palavra do rei, do Pai. Então, o papel do pregador, quando você vê alguém assumindo o púlpito, o que ele tem que falar aqui não é aquilo que ele pensa a respeito do texto, mas ele tem que estudar o texto para entender o que Deus queria ensinar a respeito daquele texto. E o pregador também não pode mudar os sentidos da palavra e nem querer ajudar o povo tirando o peso da palavra para que a palavra não incomode a plateia. Porque hoje é o que mais temos visto, né? Então, hoje não se fala mais em pecado. O que se fala? Deslizes. Se fala em escorregão. Mas falar pecado, se falar pecado, o povo não volta na semana que vem, se você falar em pecado. Então, está tendo assim, não se fala mais que você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. Fala que você tem que curtir a palavra de Deus. Que é melhor, né? Curtir quando você gosta, mas ter um compromisso, gostando ou não, você tem que ter. Então, estão pegando a palavra de Deus e tentando adocicá-la para entregar para um povo que não gosta de Deus, porque se gostasse, gostaria da palavra também. E aí estão mantendo pessoas em auditórios cheios de pessoas vazias de Deus. Pessoas que não querem saber de Deus, porque elas não gostam da palavra de Deus. Elas odeiam a palavra de Deus. E quando se abre a Bíblia para pregar a palavra de Deus, logo o que acontece? As pessoas fecham o ouvido, elas não querem escutar. Elas querem escutar coisas que massageiam o ego. Coisas agradáveis, gostosas. Assim como Jesus falava, raça de víboras, isso não pode. Os pregadores de hoje iam repreender Jesus, porque, Senhor, chame eles de, bobinhos. Mas não vai chamar de raça de víboras, porque eles vão ficar ofendidos. Se eles ficarem ofendidos, eles não voltam, Senhor. Mas Jesus, a gente vê que ele não estava muito interessado naquilo que o povo pensava a respeito dele. Ele simplesmente entregava a palavra que ele tinha que entregar. E aqui a gente vê que quem transmite simplesmente tem que entregar para o povo aquilo que recebeu de Deus. Então, o papel do pregador é olhar para a Bíblia, estudar o que isso significava naquela época e entregar para o povo de hoje exatamente o que está escrito aqui. Sem alterar, sem manipular, sem torná-la mais agradável.
O que tem impedido igrejas de crescer e pessoas se converterem é a tentativa de pastores tornar a palavra de Deus apetecível ao homem. Gente, o homem natural odeia a Deus. Ele não quer saber de Deus. Então, se o pastor tenta tornar a palavra de Deus aceitável para ele, ele está diluindo a palavra de Deus. É a mesma coisa uma criança recém-nascida que precisa de leite, e aí você pega ali e enche ela de água, né, a mamadeira, né, um tantinho assim de leite e um tanto assim de água. Vai sustentar o recém-nascido? É claro que não, ele vai passar fome. Aí tem algumas mães que o leite é mais... não tem tanto leite que o médico fala lá, você precisa dar suplemento, precisa dar NAM, precisa dar tantas outras coisas. Por quê? Porque o nenê precisa de algo para crescer. E, às vezes, a gente faz isso com os nossos bebês espirituais. A gente não dá, a gente pega aquele leite racional que a Bíblia diz que ela é e fica tornando ela ralinha e dando. E aí a gente cria uma igreja fraca, uma igreja que não passa por tribulações, sempre sucumbe. Por quê? Porque ela não está firme na rocha, que é Jesus. Ela só está acostumada a escutar coisas que massageiam. Por exemplo, 7 passos para alcançar a maravilha do sucesso. E aí eu tenho que ficar, semana a semana, ficar inventando coisas para prender vocês aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus não satisfaz. Mas saiba, a única coisa que vai nos ajudar quando as tribulações virem é se o nosso coração está firmado na palavra de Deus. Se está firmado na palavra de Deus, as tribulações vão vir. E lembra Jesus ali no Sermão do Monte dizendo assim, que quem constrói a casa sobre a rocha, a tempestade vem e não derruba. E a rocha que era todo o ensinamento que ele estava ensinando até ali. Mas quem constrói a sua casa sobre a areia, quando vem a chuva e o temporal e a enxurrada, a casa vai embora. Por quê? Porque não está firmado na palavra de Deus, mas sim em filosofia, em psicologia, em autoajuda, em tantas outras coisas que, quando você está bem, é uma maravilha. Mas não funciona quando você está na tribulação. Por isso que nós nos reunimos domingo após domingo para fortalecer o nosso coração, o nosso espírito com a palavra de Deus. Talvez a gente não saiba o benefício que domingo após domingo, ouvir uma exposição da palavra de Deus. Até que você entre numa tribulação e você vê como é que você está suportando tal pressão sem se desesperar. Porque é o efeito que a palavra de Deus fez na sua vida ano após ano, dia após dia, semana após semana. Não tem fórmula mágica para crescimento espiritual. O Novo Testamento usa esse verbo para enfatizar que o pregador não deve anunciar a sua própria mensagem. Ele o faz como porta-voz de Deus. E a ênfase está na proclamação exata da mensagem. O pregador não fala com sua própria autoridade, mas como um enviado, e fala com a autoridade daquele que o enviou. A autoridade de quem prega não está nele. Se ele é bom, se ele é eloquente, não. Está na fidelidade que ele tem para com a mensagem que lhe foi entregue. Ok. Como é que a gente pode aplicar? Eu gostaria de aplicar essa noite com alguns textos que falam a respeito da importância da palavra de Deus. Primeiramente, os irmãos podem ler, assim todo mundo acorda. 1 aos Coríntios 2, de 1 a 5. Os irmãos conseguem ler aí? Dá para ler aí? Vamos juntos? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, tremor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, em sim no poder de Deus. Esse é o grande apóstolo Paulo, que todos nós exaltamos e achamos que ele é um homem de ferro, indestrutível, um homem destemido. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que quando ele foi anunciar o evangelho aos coríntios, ele não foi com ostentação de sabedoria. E se tinha um cara culto, esse homem era Paulo. Um cara muito instruído, falava várias línguas, capaz de discutir com reis e com doutores de igual para igual. Mas quando ele foi conversar com os sábios e os filósofos gregos ali de Coríntio, ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O assunto dele era Jesus. Ele não queria saber de Vênus, de Artemis, não queria saber da última novidade. Ele queria falar a respeito de Jesus. E ele diz assim, foi de que forma? Fraqueza. Essa palavra fraqueza, se você for estudar, fraqueza significa alguém que duvida das próprias forças, da própria capacidade. Ele sabia que a tarefa que ele tinha era grande demais. Nossa, ele era um homem super preparado. Secularmente, ele era humanamente muito bem preparado. Mas para fazer a vontade de Deus, ele se achava incapaz. E ele diz que foi com o quê? Com temor, isso mesmo, com medo. A gente fala, não, temor é respeito, mas vai estudar a palavra. Da onde que vem fobia? É a mesma palavra. Aracnofobia, o que é? Medo de aranha. Ele está dizendo que ele estava com essa fobia. Vai lá estudar a palavra. Temor é phobos. Da onde vem fobias? Aí, ele diz, realmente, ele tinha medo. O desafio dele era grande. Mas ele diz também que foi com tremor. Ele, sabe quando você vai pregar e você chega aqui na frente, a sua perna fica assim, porque você tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E é assim que ele se sentia quando ele tinha que pregar e anunciar a palavra de Deus. E ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria. E se tinha um cara que sabia argumentar, isso era Paulo. Mas ele disse que ele não se baseava nisso. Mas em quê? Na demonstração do Espírito de poder. Principalmente por quê? Para que a fé daquele povo não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A grande responsabilidade minha e de cada um que assume esse púlpito é fazer com que vocês creiam em quem? Na palavra de Deus e descansem na palavra de Deus, e não naquilo que eu sei, que eu faço, que eu sou capaz. Porque se vocês se confiarem naquilo que eu sei, que eu faço, que eu sou capaz, logo, logo vocês vão perceber que eu sou tão falho quanto vocês ou mais. E aí vocês vão se desanimar. Mas quando vocês entenderem que vocês têm que se apoiar na palavra de Deus e que o meu papel é fazer que a fé de vocês seja estruturada sobre a palavra de Deus, aí nós vamos crescer dia após dia, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano. E é o que Paulo queria, que a fé do povo não se apoiasse na sabedoria dele, mas sim no poder de Deus. E a Bíblia diz que o evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um outro texto, vamos juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí está um texto porque que o homem não gosta da palavra de Deus. Sabe por quê? Você pode me enganar, você pode enganar todo mundo, você pode enganar sua esposa, o seu marido, seu pai, o seu filho, seu patrão, seu pastor, seus professores. Pode enganar todo mundo. Mas quando você abre a palavra de Deus, você começa a falar, quem escreveu me conhece. Quem escreveu isso aqui sabe quem eu sou. Penetra lá ao fundo do meu coração. Porque diz assim, ela é viva e ela é eficaz. Ela faz aquilo para o qual Deus a destinou. E diz que ela é cortante
mais do que qualquer espada de 2 gumes. E isso significa que ela corta para a salvação, mas também ela corta para a perdição. A mesma palavra, quando ela é recebida, salva, mas quando ela é rejeitada, ela condena. A mesma palavra. E ela penetra ao ponto de dividir o indivisível, dividir alma e espírito, juntas e medulas. Mas isso aqui, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quando você está lá, na sinceridade do seu coração, lendo a palavra de Deus, e que ela começa a apontar quem você é, começa a apontar os seus pecados, começa a apontar o quanto você está longe de Deus, e o quanto você precisa mudar, dá medo. Dá medo. É melhor ir ler autoajuda, é melhor ir ler psicologia, porque a palavra de Deus, ela vai lá no fundo e ela vai fazendo assim, vai desossando. Então dá medo. E eu creio que se você lê a palavra de Deus, você já teve essa experiência de estar um dia lá quebrantado, olhando, e você fala, eu sou assim. Exatamente, é um espelho, está mostrando exatamente quem eu sou. Se você ama a palavra de Deus, é assim que ela faz com você. E quanto mais ela faz assim com você, Jesus disse para os seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que vocês estão ouvindo. O que pode nos limpar, nos lavar, é essa palavra maravilhosa que nos mostra quem nós somos e mostra quem Deus deseja que sejamos. E aí a gente pode sair da onde estamos para ir aonde Deus deseja. E a maioria que não gosta da palavra de Deus não gosta porque não quer sair da zona de conforto. Não quer abrir mão dos seus caprichos, dos seus pecados, não quer abrir mão daquilo que ele trata como pecadinho de estimação. E a palavra de Deus, se você continuar tendo contato com ela, ela vai te afastar do pecado. Né? Ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra. Não tem como você viver no pecado e lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e levando a vida a sério. Ou você vai se afastar do pecado, se você tiver contato constante com a Bíblia, ou você vai amar tanto o pecado que ele vai te afastar da palavra de Deus. Aí você não vai querer ouvir a palavra de Deus, porque ela vai te incomodar. Outro texto, vamos juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo falando a respeito da inspiração da palavra de Deus. Está dizendo que toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela é inspirada. A gente não pode ler só Salmos, não pode ler só Provérbios, nós temos que ler de Gênesis a Apocalipse. Temos que ler o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas temos que ler também que Deus é um fogo consumidor. De Deus não se zomba. Temos que ler as duas coisas. E aqui diz assim, que ela é útil, né, para ensinar. Então, nós temos 66 livros, 1000 e não sei quantos capítulos, que se a gente ficar todo domingo, você vai viver uma vida de 80, 90 anos, e você, se domingo após domingo a gente estudar um capítulo da Bíblia, uma parte da Bíblia, você vai viver 80 anos e não vai escutar toda ela. E ainda o pastor vai perder tempo trazendo revista Veja, a Folha de São Paulo, e outras coisas aí para ficar entretendo o povo e deixar a palavra de Deus do lado? E diz que ela é boa para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer ser mais útil, se você quer ser mais utilizado na obra de Deus, você precisa conhecer melhor essa palavra que pode tornar você útil para o reino. Mais um texto de Pedro, sabendo o quê? Primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Por que a gente deve ler, crer, pregar a palavra de Deus? Porque está dizendo aí, ó, nenhuma parte das Escrituras foi produzida pela vontade humana. Não teve Pedro, Paulo, João, Isaías, que um dia, pela capacidade e eloquência, eles entenderam e começaram a escrever. Não. Aqui está dizendo que os autores bíblicos, eles falaram o quê? Da parte de Deus, movidos, guiados pelo Espírito Santo. Então, nenhuma parte da profecia provém de particular elucidação. Eles não tiveram uma êxtase e conseguiram por sua própria capacidade. Não, foi o próprio Deus que usou eles para relatar o que Ele mesmo queria para nós. E olha a maravilha, vamos ler Salmos 19, 6 e 7? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Gente, hoje a gente tem visto pessoas e mais pessoas, entenda o que eu vou dizer. Algumas pessoas, sim, precisam de remédio. Elas vão, fazem exames com um clínico geral e o clínico entende pelos exames que ela precisa de algumas substâncias para reorganizar o seu organismo. Então, algumas pessoas precisam tomar remédio. Mas o que nós temos visto de maneira indiscriminada, psiquiatras receitando remédios e mais remédios para depressão, para pessoas que, sem fazer exames, você vai lá, conta a sua história e você já sai com uma tarjinha preta na mão. E eu levei algumas dessas pessoas para um amigo meu que é médico, e ele mandou fazer uma série de exames. Quando as pessoas voltavam com os exames, ele falava, você não precisa de nenhum dos remédios que você está tomando. Só que a grande dificuldade era, você não precisa porque você tomou tanto e o seu organismo reorganizou, ou você nunca precisou? Por quê? Porque o psiquiatra que receitou nunca fez um exame. Nunca fez um exame. Simplesmente receitou. Entenda, o pastor não pode falar para ninguém não tomar remédio. Não é isso que eu estou dizendo, que você não precisa tomar remédio. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se você toma remédios psicotrópicos e outros remédios, você deveria procurar um clínico geral para fazer uns exames, para ver se realmente você precisa tomar o remédio que você está tomando. Porque, assim, a maioria dos psiquiatras, eles atacam o efeito e não a causa. Você tem síndrome do pânico, ele vai te dar um calmante para você ficar calminho. Mas ele está atacando só a causa, o efeito. Para você não ficar agitado, ele te dá um remédio, mas ao invés de agitado, você vai ficar assim. Gente, a palavra de Deus diz aqui que ela restaura a sua alma. A maioria das pessoas que têm síndrome de pânico são pessoas controladoras. E quando elas começam a perder o controle da situação, elas entram em pânico. E se elas entenderem que elas não podem controlar o mundo e que tem um Deus soberano acima delas, que controla todo o universo, que controla a vida dela e que pode organizar todas as situações, e quando ela desenvolver essa fé em Jesus, ela poderá se livrar dos remédios com uma orientação médica. A maioria das pessoas que eu levei, o médico dizia, você precisa de um remédio que ele pode te dar, né? Que eu podia dar, que era estudar a palavra de Deus. Tinha um caso lá em São Paulo que a pessoa morava num sobrado e em cima ainda tinha uma área de lazer que ele subia lá e ele pensava em se jogar porque ele ouvia vozes. Ele trabalhava numa empresa que ele era vendedor de eletrodomésticos. Quando ele estava em casa, ele ficava pensando, a pessoa está vendendo mais do que eu estou aqui em casa de folga. Então, ele não descansava na folga porque ele ficava pensando em quem estava vendendo mais que ele. Ele estava ficando doido. Até que ele entrou em cima de domínio do pânico e não conseguia mais trabalhar. Foi no psiquiatra, ficou encostado 2, 3 anos à base de remédio. Tinha 34 anos e não tinha nem um filho porque ele não conseguia namorar por causa dos efeitos colaterais do remédio. Levei ele para esse amigo, que era médico, ele fez os exames e falou, meu querido, você não precisa desses remédios. Só que ele já estava viciado, né? 3, 4 anos tomando esse remédio. Então, ele começou a desmamá-lo, né? Começou a diminuir
Tá? Demorou quase um ano para ir diminuindo as doses até que não desse mais crise de abstinência. Esse cara ficou bom, voltou a trabalhar e tem 2 filhos. E está firme no Senhor, ele e a esposa. E as crianças ainda são pequenas, nós não sabemos, mas creio que servirão ao Senhor. Mas entende? E diz assim, ó, a palavra de Deus restaura a alma. E aquela família foi restaurada pela palavra de Deus, pelo fato de eles entenderem que tinham um Deus soberano e que Deus cuidava da vida dele e daria a ele o que ele necessitasse. Ele não precisava se preocupar em vender mais do que o outro, porque Deus daria para ele o que a família dele precisava. Quando ele entendeu que esse era o Deus que ele cria, ele descansou e pôde dormir tranquilamente e trabalhar. Ele só não conseguiu ainda largar de uma droga, que ele é corintiano. Mas o restante ele já se livrou. Gente, aqui diz assim, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e fazem o quê? Alegram o coração. Eu creio que, se você tem costume de ler a palavra, de meditar na palavra, eu creio que teve dias que você terminou a sua hora silenciosa, a sua devocional, com o coração repleto de alegria e de paz, porque Deus falou profundamente ao seu coração através daquela palavra. E somente quem lê e crê nela pode desfrutar disso. Se você vai para a Bíblia como um livrinho de receita procurando uma promessa, você nunca vai desfrutar disso. Mas se você ler sistematicamente a palavra de Deus, você vai perceber que ela realmente alegra o coração. E agora, Paulo, no final do seu ministério ali em Éfeso, ele diz o que para os irmãos ali? Vamos juntos? Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo, ele está encerrando o ministério dele, e esse deve ser o desejo de cada pastor, de cada pregador, que no final do ministério ele possa dizer, ó, vocês podem me acusar de qualquer coisa, menos de eu não ter pregado toda a palavra de Deus. Então, o papel de cada pregador é, desde que ele comece a pregar, que ele se esforce para que durante os anos de vida de pregação, ele consiga andar Antigo Testamento, Novo Testamento, livro após livro, o quanto tempo de ministério ele puder. Ele deve, livro após livro, ano após ano, eu creio que nenhum pregador será capaz, se ele prega só de domingo, pregar toda a Bíblia. Mas enquanto ele está ali, ele precisa pregar o máximo que for possível. Vai para um evangelho, vai para um livro do Antigo Testamento, vai para uma carta de Paulo, vai para Salmos, mas ele tem que ensinar a igreja do começo ao fim todo o desígnio de Deus. Tudo. Tanto o amor de Deus, tanto a salvação que há em Jesus, mas também a condenação que há para aqueles que não estão em Jesus. E isso Paulo fala. Eu protesto, eu testemunho contra vocês de que estou limpo do sangue de vocês. Se algum de vocês forem para o inferno, não foi porque eu deixei de pregar, porque Paulo falou, eu preguei todo o desígnio de Deus. Jamais deixei de pregar para vocês. E a única força no universo capaz de constranger o coração humano é o Evangelho, quando exposto de maneira clara e simples, assim como encontrado nas Escrituras. John MacArthur ele diz assim, mas a verdade de Deus não faz cócegas em nossos ouvidos. Ela esbofeteia os nossos ouvidos. Ela os queima. Primeiramente, ela corrige, repreende e traz convicção. Depois, ela exorta e encoraja. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você quer fugir. Você não quer voltar mais. Aquilo te incomoda por semanas, vai martelando a sua cabeça. Mas quando você vai se rendendo a ela, aí ela começa a ficar gostosa. Ela vai trazendo convicção, ela vai te exortando, encorajando e vai te dando uma nova motivação para viver. Mas isso leva um tempo. A princípio, ninguém quer.
E Paul Washer diz assim: você precisa entender que a pessoa que te ama mais é aquela que te revelará as maiores verdades. Uma das maiores marcas de um falso profeta é que ele vai falar o que você quer ouvir. A maior marca de um falso profeta é que ele sabe exatamente o que vocês querem ouvir. E por saber exatamente o que vocês querem ouvir, é isso que ele ensina domingo após domingo. Mas, infelizmente, o rebanho dele não será um rebanho capaz de suportar tempestades. O pregador transmite a mensagem que recebe de Deus e deve ser fiel ao transmiti-la, assim como a recebeu das Escrituras Sagradas, a fim de que Deus produza vida espiritual em seu rebanho. E era isso que Jesus queria fazer. Não buscava popularidade, não buscava ficar servindo de espetáculo para as pessoas, mas sim pregar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter paciência para escutar a palavra de Deus.